tarde. Irei resolver a questão 8,36 do capítulo 6. Um tubo de parede fina de aço inoxidável AISI 316, de diâmetros interno e externo de 20 mm e 40 mm respectivamente, é aquecido eletricamente para suprir uma taxa de geração de calor uniforme de 10 elevado a sexta watts por metro cúbico. A superfície externa do tubo é isolada, enquanto água escoa através do tubo a taxa de 0,1 kg por segundo. Letra A. Se a temperatura de entrada da água é de 20 graus Celsius e a temperatura desejada de saída de 40 graus Celsius, qual o comprimento necessário do tubo? Letra B. Quais a posição e o valor da máxima temperatura do tubo? Então, esse é o desenho ilustrativo da questão, com os diâmetros, as temperaturas de entrada e saída, a taxa volumétrica na parede do tubo e a vazão máxima, e a gente quer descobrir o comprimento na letra A. Então, inicialmente, fiz uma média entre as temperaturas de entrada e saída da água e obtive uma temperatura média de 303 Kelvin para o fluido. Fiz isso para obter as propriedades da água nessa temperatura, pois elas serão usadas para calcular o número de Reynolds e Nusselt para o escoamento interno. Com isso, obtive os respectivos valores de condutividade, calor específico, viscosidade e número de Prandtl. Fiz um raciocínio inverso para achar uma temperatura próxima da temperatura média da superfície. Fiz isso para poder achar a temperatura do aço e encontrar a condutividade do aço, que é a condutividade da parede necessária para resolver a questão. Então, considerei a temperatura de saída sendo a média da temperatura de entrada com uma temperatura arbitrária. Peguei essa temperatura arbitrária e considerei ela a média entre a temperatura média da superfície, sendo que essa é só uma aproximação, não é o valor exato, mais a temperatura de entrada dividida por 2. Então, obtive uma temperatura média aproximada da temperatura da superfície, que seria a temperatura utilizada para calcular as propriedades do aço. Então, fiz uma interpolação para a condutividade e obtive uma condutividade para o aço de 15 watts por metro Kelvin. Depois, fiz um balanço de energia na parede do tubo. Como o regime é estacionário, a energia armazenada é igual a zero e a energia que entra, ela também é igual a zero. A energia de saída é a taxa convectiva da parede do tubo para o fluido. E a energia gerada é a taxa volumétrica, que a questão dá, que será multiplicada pelo volume. Então, igualamos essas duas, a energia de saída e a energia gerada, e obtivemos as seguintes relações. Utilizamos para a taxa convectiva a fórmula geral para escoamentos internos, que é a vazão máxima vezes o calor específico vezes a diferença da temperatura de saída e entrada, que será igual a taxa volumétrica vezes a área da coroa circular vezes o comprimento do tubo. Então, com isso, isolamos o comprimento do tubo e substituímos os valores que já temos na questão, e o calor específico sendo obtido da interpolação, obtivemos o seguinte valor de comprimento, 8,87 metros. Para a letra B, queremos saber a temperatura qual o valor máximo da temperatura e quer saber a posição também dessa temperatura. Então, primeiramente, calculamos o número de Reynolds para escoamentos internos, que é 4 vezes a vazão máxima sobre π vezes o diâmetro interno, que é o diâmetro que está ocorrendo o escoamento, vezes a viscosidade. E obtivemos o valor de 7.932, maior do que 2.300, considerando assim o regime turbulento. Então, fazemos algumas considerações para podermos confirmar se a região é plenamente desenvolvida, para podermos aplicar as fórmulas de região plenamente desenvolvida. Na região turbulenta, o comprimento de entrada sobre o diâmetro ele é cerca de 10 vezes maior. Então, obtivemos um valor de comprimento de entrada de cerca de 0,2 metros,
muito menor do que o comprimento total do tubo. Então, a partir disso, podemos observar que ele pode ser sim desprezado. E também temos uma outra análise, que é o comprimento total do tubo sobre o diâmetro, ele é de 443,5 vezes maior, sendo muito maior do que 10. Então, podemos sim considerar a região plenamente desenvolvida. Então, como a região é plenamente desenvolvida, o coeficiente convectivo é constante e ele pode ser considerado igual ao coeficiente médio, pois ele não se altera, pois o número de Nusselt local ele será igual, pode ser considerado igual ao número de Nusselt médio. Com isso, aplicamos a fórmula para o escoamento interno do número de Nusselt para regiões plenamente desenvolvidas e consideramos o PR elevado a 0,4, pois consideramos que a temperatura da superfície ela é maior do que a temperatura média do fluido, pois consideramos que a taxa convectiva ela está saindo do fluido, ou seja, está saindo da região de maior temperatura, que é a da está saindo do tubo. Então, a taxa convectiva sai do fluido, pois a temperatura da superfície é maior do que a temperatura média do fluido. Com isso, obtivemos o seguinte valor de 59,675, substituímos na fórmula para o Nusselt e o coeficiente convectivo e obtivemos um valor de 1.841 watts por metro ao quadrado vezes K. E agora, como queremos saber o perfil de temperatura, precisamos usar as fórmulas de perfil de temperatura. E usamos o perfil de temperatura geral para cilindros. Em R igual a R igual a raio externo, a gente pode observar que o gradiente ele é igual a zero, porque não há fluxo, está isolado. Então, a gente fazemos a derivada do perfil e substituímos R igual a RE. Encontramos um valor de C1, encontramos esse valor de C1. Agora, a segunda consideração que fazemos para achar o perfil de temperatura, a gente substitui o R é igual ao raio interno e achamos a temperatura e substituímos a temperatura como sendo a temperatura da superfície interna. Encontramos o seguinte valor. Substituímos os valores de C2 e C1 na fórmula de perfil de temperatura, encontramos a seguinte expressão em função do raio e da superfície interna. Essa é a seguinte fórmula. A temperatura máxima ela é na parede isolada, pois essa parede é a que mais demora para diminuir a sua temperatura. Porque como o tubo estava aquecido inicialmente, essa temperatura ela vai demorar mais. A temperatura da superfície externa, a temperatura da superfície interna, ela diminui sua temperatura de forma mais rápida. Então, a temperatura da superfície externa, ela é a temperatura máxima. E também, além disso, essa temperatura da superfície externa é no raio igual ao raio externo e em X igual a L. Por que em X igual a L? Porque a temperatura de saída, a temperatura de saída do fluido, ele é maior do que a temperatura de entrada. Então, a gente pode observar que nessa região, a temperatura da superfície será maior do que na região de entrada. Então, com isso, substituímos os valores